Dia pessoal, tudo bem? João Martins, aqui com a sua coleçãozinha de jogos atrás. Então o que é que eu estou aqui a fazer? Se vocês têm alguma coisa marcada para domingo às 15 da tarde, pá, desmarquem, podem abrir a vossa agenda, telemóvel, desmarquem e marquem lá um evento, dia 12, 15 horas, na FNAC de Sintra. Porque eu vou lá estar com o meu amigo Carlos Ramos a falar de jogos de tabuleiro. Provavelmente não vamos dizer nada de interessante, mas provavelmente até temos algumas histórias para contar. Vai ser uma conversa entre dois amigos. Vamos falar, vamos ver o que é que vai acontecer, não vou planear nada. A única coisa que eu vou planear é pegar nestes dois jogos de minha autoria, este aqui, da Mabel Games, Évora, jogo português, e este aqui, em que eu sou coautor com o Vital Lacerda, editora americana, Eagle Griffin Games, mas sobre fado. Então, vou lá estar para falar um pouco dos jogos e para mostrar os jogos a quem quiser experimentá-los. Portanto, é assim, este jogo Évora está à venda na FNAC, este não está, mas este aqui é um jogo bem cotado no BGG, é um jogo de 7.6, é uma nota razoável, mas infelizmente muita gente não o conhece. Portanto, se passarem pela FNAC e virem-me a mim e ao meu amigo Carlos Ramos a falar sobre jogos, venham lá ter connosco, vamos falar um bocadinho e podem fazer perguntas se quiserem, mas vamos também jogar, aprender estes jogos, ok? Então, beijinhos e abraços aos ao Fado e Évora, estaremos lá para vos receber. Vão já à agenda, não se esqueça, desmarquem o que tinham, a menos que seja urgente. Não, a menos que seja muito urgente é que vocês não desmarcam, senão estamos lá à vossa espera. Grande abraço, beijinhos a todos, bye bye! Olá a todos, muito boa tarde. Temos mais umas conversas sobre jogos de tabuleiro aqui na FNAC de Sintra. Agradecer novamente à FNAC pelo convite. Este é um evento organizado pelo Grupo Gamers de Sintra, que é um núcleo da Associação PAD, Parlamento Digital, no qual sou vice-presidente, o Carlos Ramos é o presidente da associação. E hoje temos uma grande alegria, como eu disse nas redes sociais, de conseguir convencer o João Vital Martins a vir. Teve de ser subornado, mas foi... e obviamente é uma das pessoas mais incontornáveis do mundo dos jogos de tabuleiro em Portugal, este último boom de autores portugueses, com vários jogos criados através da editora própria, através de editoras variadas, nacionais e internacionais. E vou dar aqui a palavra primeiro ao Carlos, para ficar com algumas perguntas, que eu também vou dando alguns bitites sobre o assunto, mas tenho muita curiosidade sobre onde é que esta conversa nos vai levar. E depois também dou a nota, temos aqui jogos abertos. Podemos depois rapidamente no final explicar alguns, jogar alguns se alguém quiser, mas passando a palavra aqui ao Carlos. Boa tarde a todos. Antes de mais, devo dizer que é um prazer reunir-vos nesta conversa com o João Quintela Martins, que além de ser um excelente autor, um bom jogador, é um bom amigo. Portanto, é possível que durante a conversa haja aqui algum tipo de complicidade que se note. Não vou tentar não te embaraçar muito, mas se prometeis vão fazer o mesmo. Mas é um prazer conversarmos aqui um pouco. E eu acho que o nosso objetivo é que fales um bocadinho sobre ti, sobre quem é o João enquanto pessoa, quem é o João enquanto autor, sobre os teus jogos. Portanto, acho que vai ser uma conversa agradável. E começo logo a abrir as hostilidades, pedindo para que fales um bocadinho de ti, quem é o João. É o João. Olá a todos, boa tarde. Eu falo um bocadinho mais alto do que eles, que eu gosto de ouvir a minha voz. Então é assim. A parte do vídeo também agradece. É assim, é claro que fui subornado, porque para eles é um prazer estar aqui comigo, eu sei. Eu não posso ser a mesma coisa, porque já vejo as caras deles há tantos anos, aqui em eventos de jogos de tabuleiro, em Évora. Este senhor trabalhou comigo aqui neste jogo que se chama Évora também, curiosamente. Um é de Évora, outro trabalhou comigo num jogo que se chama Évora e foi bastante útil e portanto já estou um bocado farto deles, mas parte do suborno foi estar aqui, ter que os aturar. É claro que é um prazer enorme, eu disse logo que sim, só não tive cá o outro dia, disse que não primeiro ao Carlos porque calhava no domingo de Páscoa e o domingo de Páscoa não é bem compatível com os jogos de tabuleiro fora de casa. Pronto, já sabem que eu tenho mau feitio, para começar. O meu nome é João Quintela Martins, tenho 3 nomes porque sou da linha de Cascais,
e então eu tenho que dar pelo nome 3 nomes. Não, começo já por aí. Eu sou João Quintela Martins, porque foi muitos anos João Martins. E João Martins ia sempre sempre que íamos à net googlar o meu nome, íamos ter um maestro brasileiro, um maestro credenciado que se chama João Martins, ou um ex-jogador de futebol, que eu já não me lembro, que também era João Martins. Eu fartei-me de ser maestro brasileiro, jogador de futebol, e então meti o meu terceiro nome no meio, que é João Quintela. Não há parte. No meu caso, facilmente, também há outros casos, jogamos muito famoso, mas facilmente destroem-se confusões, porque o outro é fadista, assim que me mandam cantar. Estraga logo tudo. E temos aqui um jogo de fado. Se tu jogasses isso muita vez, tenho a certeza que ias aprender a cantar o fado. Ou talvez não. Então pronto, falando agora, eu estou aqui para falar de jogos de tabuleiro e não destas brincadeiras que estamos para aqui a fazer. Claro que é um prazer estar com eles aqui. Acedi logo. Não fui corrompido. Provavelmente vão-me pagar um café no fim, mas não vai ser mais do que isso. Um a cada um, já são 2. E é isso, olha, eu estou a começar a fazer jogos. A começar não, já faço jogos de tabuleiro. Vou tentando, não é bem fazer, é vou tentando. Desde 2013, Futebol Stars nasceu em 2013. Sim, apareceu no mercado em 2013. A primeira convenção que eu fui de jogos de tabuleiro em Leiria foi em 2014, estou a tentar recordar, e desde aí nunca mais parei enquanto jogador, porque eu comecei, apareci aqui e não conhecia o panorama dos jogos de tabuleiro em Portugal, não lá fora. É claro que tinha alguns jogos de tabuleiro, também temos todos a nossa infância dos jogos antigos, mas para já digo que a FNAC não tinha as montas que agora tem também. Isso desde 2014 mudou um bocadinho, tem um leque mais abrangente. Então eu não conhecia o panorama, mas entrei no OGA com um jogo editado, sim senhora. Eu mandei-me de cabeça logo à série, produzido por mim, criado por mim, um jogo de futebol que esteve à venda na FNAC, sim senhora, porque eu antes de lançar o jogo tive que perceber isto tudo, não é? Aprender muita coisa na qualidade de editor, saber quais eram as possibilidades da FNAC abrir a porta também, e tive um jogo aqui, foi um prazer. E agora, para aqui que ninguém nos ouve, ainda bem que ninguém está a filmar, eu quando vi o Futebol Stars na montra da FNAC, muito discretamente vi o jogo, mas por dentro estava completamente aos pulos, não é? Como devem imaginar. Mas eu tive que ir fazer uma coisa, que fui à estante pegar no do Sporting, que é o meu clube. Foi acidente, foi o meu pai que me pôs do Sporting, ainda bem. E fui comprar o meu próprio jogo, que tal é a alegria e o prazer de ter um jogo à venda, porque a gente olha para aquilo assim, paga-lhe a pinta o jogo, mas depois há pessoas que fizeram aquelas coisas que ali estão. E eu de repente disse, eu sou um daqueles, paga-lhe a pinta. E pronto, e fomos por aí fora, até hoje. O que é que te deu para fazeres um jogo? Começou antes, quando começaste a jogar? Como é que... Já estou com sede, bolas por causa do futebol. Não é só um, porque enquanto bebes, para quem não conhece, o jogo tinha 3 versões, dos 3 clubes grandes em Portugal, uns maiores que outros, mas os 3 clubes grandes, e foi um dos pioneiros a aparecer na FNAC, fora assim do mercado quase mais clássico, porque havia muito pouca coisa. Eu lembro perfeitamente de ver na altura o jogo já nas prateleiras. Foi na altura que também comecei a entrar em alguns eventos, também comecei a te encontrar nos eventos, por exemplo, em Oeiras e por aí fora, na altura em Passo Tacos. E essa entrada foi difícil, é uma coisa difícil para uma editora nova que está a chegar ao mercado, ou achaste que foi... Não, achei dificílimo, porque é assim, tanto que é assim, eu vou mudar a minha vida, vou continuar a ter as minhas funções, eu trabalho também em arquitetura, eu não sou arquiteto de formação, porque não completei o curso, porque eu comecei a trabalhar logo aos 18 anos, e depois continuei sempre no ramo, e trabalho ainda em arquitetura, e agora sou criador de jogos, agora já digo de boca cheia, sou criador de jogos, porque já tenho 13 ou 14, não sei mais, que são 13 ou 14, estava a contar com o ADS outro dia, porque assim, eles vão perguntar quantos jogos tenho, eu não sei. Sim, acho que são 14. Só que queria dizer qualquer coisa que também não Podia dizer, também não sabem, e eles também não sabem. Esta vasta audiência também não sabe. Eu sei que eu fui investigar no VGG. Não está tudo no VGG. Não, agora o ADS já está. Mas é assim, mas para darem 14 nas estantes, porque entretanto eles vão saindo, infelizmente, fazer um jogo que consiga estar à venda durante 20 ou 30 anos, é obra, não é? Portanto, se a pessoa tiver um jogo no mercado durante 5 anos, venda pinta. Mas pronto, já sou um criador de jogos, porque já tenho alguns jogos no mercado. Mas é muito difícil, foi muito difícil entrar porque eu quis fazer tudo. Então o que acontece?
Eu não queria estar aqui a falar só de mim, do João, queria falar dos jogos, mas é assim, eu entrei fazendo a minha empresa, porque eu fiquei desempregado na altura da Troika, em 2011 fiquei desempregado, tudo bem que trouxe a indenização da empresa, que trabalhava lá durante muitos anos, trouxe as minhas prestações de subsídio de emprego todas para o bolso também, porque eu não ia querer ficar à espera do subsídio, que tem a ver com o meu feitio também, não é? E então eu apostei em fazer a minha empresa. E agora é assim, ser editor, ser criador, ser o ilustrador, porque apesar do jogo de cartas de futebol tinha fotografias reais, tinha muita parte de ilustração. Ter que perceber como é que se fabrica isto, lidar com as fábricas, saber quem elas são, como é que vou pôr à venda, também tinha que ser vendedor. Epá, é muita fruta. E eu percebi às páginas tantas que tinha que deixar de ser editor. E tenho ali 2 jogos pequeninos, que são 2 jogos que eu fiz pela minha editora, qual me orgulho imenso, mas que foram produzidos numa escala muito pequenina, porque eu queria estar vivo, queria me dar a conhecer, mas não tinha hipótese de investir como eu investi no futebol sério. Não fazem ideia quanto o investimento foi o Futebol Stars. Porque trabalhar com clubes reais, Sporting, Benfica e Porto, implica pagar muito dinheirinho para se poder ter as licenças para poder vender. Eu tenho o Ronaldo no Sporting, tenho o Pep no Porto, no Benfica, tenho uma série de jogadores bons também. Eu não sou muito fã do Benfica, desculpem todos. Mas tenho muitas estrelas no Benfica também. Mas o jogo ficou fechado com plantéis de 2013, porque era um jogo que não era para ficar datado, era um jogo que o meu objetivo era colocar jogadores desde aqueles todos que eu vi jogar quando era miúdo e até aos dias de hoje, de 2013, quando o jogo ficou fechado. Portanto, havia jogadores que já tinham morrido, que faziam parte da mesma equipa que jogadores que estavam a começar a dar os primeiros passos no futebol profissional. O jogo era um bocadinho histórico também, nesse aspecto. Se começasses hoje, fazias alguma coisa diferente? No jogo, no Futebol Stars, fazia. Todo o processo? Não, o processo é assim, eu tive que esmifrar muita coisa, tive que ir saber código de barras, como é que é isto? Tive que fazer sócio de código import, como é que é a marcação CE, porque não se pode pôr no mercado coisas assim, não é qualquer um que chega ali, tem que se fazer esse processo todo. No jogo em si, trabalhar com os clubes, se calhar pensava 2 vezes, apesar de ter ido à Benfica TV meia hora em direto durante a tarde, apesar de ter estado no Porto Canal algumas vezes, não consegui estar na Sporting TV, mas tive alguns eventos. Quer dizer alguma coisa? Mas é assim, eu mudava principalmente o jogo. E o jogo, que é o principal. Eu comecei o jogo, não sei se estamos a falar de tempo mais de Futebol Stars, mas Não. é assim, o jogo de Futebol Stars, antes de ser Futebol Stars, chamava-se Rock Stars. Grande a diferença. Porque eu gosto de música também, gosto de rock and roll, e fiz um jogo para brincar em casa com os meus filhos, com os amigos, e os amigos disseram assim: epá, tu fizeste um jogo, meu. Eu sei que fiz um jogo. Não, tu fizeste um jogo que eu acho que pagava para jogá-lo, eu era capaz de... E aquilo começou ali a mexer. É lógico que coincidiu com as mudanças da minha vida por causa da altura da Troika, que foi um período difícil para todos, e eu resolvi investir, mas é assim, o jogo era mesmo de rock. Cheguei a estar no Rock in Rio, em reuniões, mas era um jogo difícil de licenciar com o Rock in Rio, porque tinha 9 bandas reais, bandas de peso, não só de som, mas bandas são tubarões, empresariais, não é? Ia ser difícil. Então mudei para o futebol, adaptei ao futebol. Também não é fácil. Também não é fácil, mas mudei para o futebol e a gente diz: então como é que um jogo de rock vira futebol? Sabe onde é que começou o Futebol Stars? Começou com o Senhor dos Anéis, que eu também sou fã. Então assim, como é que um jogo de luta, de espadas e com feiticeiros, os Nazgûl e tudo isso, e uruguais, como é que mudou para rock? Mudou, porque a gente dá um jeitinho. E como é que o rock mudou para o futebol? Mudou, porque a gente dá mais um jeitinho. Mas pronto, mudava o jogo, que é um jogo excessivamente grande em termos de cartas, um jogo complexo demais para aquilo que é o fã habitual de futebol, e baseia-me muito nas ideias do Magic, não na mecânica em si, mas na ideia de haver confrontos, haver cartas que sobrepõem a cartas, cartas que estão na mesa que vão afetando as outras, foi mais ou menos isso. Indo agora um bocadinho mais dos jogos, saindo do Futebol Stars, mas antes de falar de jogos um bocadinho mais concretos, eu tenho uma curiosidade. Falaste de arquitetura, sei que tu mantens uma outra paixão que nem não referiste, mas que eu trago agora, que é a música. Como é que estas duas áreas
coexistem com a parte da criação de jogos e de que forma é que podem influenciar, ou que achas que influencia o teu processo? Olha, está aí, Balls of Fado. É um jogo de tabuleiro e é sobre música. Está além do tema. Pronto, queres melhor resposta que esta? Vê lá. Eu aqui há dias dei uma entrevista, não, já dei há mais de 2 meses, só que as coisas demoram tempo para fazer, para uma revista francesa, de inglês, porque o francês vai, e mesmo o inglês vai ser difícil. Dei uma entrevista porque era precisamente o foco música e jogos, ou seja, naquele número da revista entrevistaram mais pessoas e falava sobre isso. Pode-se cruzar, mas eu como estou a tocar guitarra ou baixo, porque eu sou baixista, não estou a pensar minimamente em jogos. E quando estou a fazer um jogo, é lógico que eu penso qualquer jogo pelo tema. Se eu quiser fazer um jogo de música, está aí a ligação. Agora, são 2 partes da minha vida criativas, não é? Para ser música temos que ser criativos. Não há nada nos processos, quer da criação musical, quer da arquitetura, que achas que influencia o teu processo de criação do jogo? O teu método? Olha, eu não sei. Se vocês querem aprender como fazer músicas ou como criar um jogo de tabuleiro, está aqui um criador de jogos, se calhar tem algo mais interessante também é. Eu não sei como é que é. Eu vou jogando jogos e vou ouvindo música. E vou pegando na guitarra e no piano e nessas coisas e vou fazendo. Eu não sei, eu não tenho conhecimentos técnicos para dizer como é que se faz um jogo. Isto é a minha experiência, eu lamento desili-los. Fazemos ao contrário. Explica como é que é o processo, por exemplo, pegando no Évora ou no Balls of Fado ou nos dois, como é que é o processo de como é que começas e como é que acabas? Então, vamos tentar ser objetivos. Quando acabas o jogo na prateleira. Sim, atenção, porque eu já não quero ser editor. Então pronto, só criador, porque o processo depois continua e é gigantesco e é brutal e dá muito trabalho. Portanto, vamos falar até ao momento em que o contrato está assinado com a editora e depois dá-se acompanhamento final para aquilo e para a fábrica. Eu já disse isto várias vezes, porque vocês não sabem, mas eu digo sempre as mesmas coisas nas entrevistas. Eu estou farto de dizer, não me convidem porque eu vou dizer a mesma coisa. Mas pronto. Eu acho que este hobby, toda a gente percebe muito o assunto, mas acho mesmo, isto parecia piada, parecia entre aspas, porque eu sei que há mais entendidos ainda, há muita vedeta que nunca fez jogos, mas percebe muito. Mas que há menos do que... Não, mas eu verdadeiramente acho que as pessoas percebem de jogos, sabem o que é que querem, sabem o que é que gostam, sabem criticar um jogo com críticas construtivas. Sim, eu acho isso. E eu acho que numa plateia de 100 pessoas ligadas ao hobby, não estou a dizer desconhecidos que vêm ver o que é isto, estou a dizer pessoas mesmo ligadas ao hobby, se calhar 90 deles já pararam para pensar em fazer um jogo. E o que eu digo é, não estou a dizer até chegar lá, eu acho que quem começa a jogar fica fascinado quando eu digo começar a jogar é jogou um jogo, jogou 2. Quando começa a querer pôr isto na sua semanada, na sua agenda semanal, é quando eu digo que já está no hobby. Acho que essas pessoas já pensaram num jogo. E se eu fizesse um jogo? Este tema assim assado. A buscar aquela mecânica daquele jogo e agora o meu ponto de partida. Eu tenho quase a certeza nisto. E às vezes falo e as pessoas vão dizendo. Agora é assim, isso é o primeiro passo para fazer um jogo. Mas para que ele chegue à prateleira é um longo processo, não é? E muitas vezes as pessoas desistem antes até de apresentar o jogo à editora. Porque ou não têm coragem, ou não acreditam naquilo que fizeram, ou têm outros passatempos e aquilo não ganha forma. Portanto é preciso ser persistente. Desistem no primeiro não, muitas vezes. Desistem no primeiro não, porque chegam lá e dizem assim: eu pensava que tinha feito o melhor jogo do mundo, porque toda a gente pensa no início. E depois ele próprio, uns anos depois, vê que o jogo afinal não era assim tão bom e não digeriu bem o não da editora e desistiu. Pronto. É o que eu acho. Agora, começando aí na ideia, conta lá a história da ideia do Évora, que eu gosto muito dessa história. Então, isto é uma história, porque é uma história real, e eu gosto de ter em cada jogo, se me lembrar, contar alguma historiazinha. O Évora foi giro, o processo, porque foi quase surreal como é que o Évora apareceu. Estamos na tua loja, que não é esta, mas era outra, na B de Brincar, no Alentejo, em Évora. Eu estava lá a promover um jogo meu que eu tinha feito uma parceria com a Câmara de Oeiras, e era um jogo sobre o Palácio do Marquês, e combinámos entre amigos fazer um torneio do jogo em Évora. É lógico que ia dar fotografias, ia dar posts, isso é o que nós temos de fazer, promover o jogo, para chamar a atenção das pessoas. E fomos organizar o torneio.
era, salvo erro, domingo, era domingo, a maior parte do comércio estava todo fechado, e estávamos em 2017, eu sei porquê, mas eu. Não, 2017, perdão, olha, sei eu, depois digo que não. Ou era 2017 ou 2018, mas isso consegue-se saber. E estávamos no torneio, eu não estava a jogar, é óbvio, porque se eu jogasse ganhava e era chato ganhar o prémio do jogo para o qual eu estava a promover. Não é que eu jogo muito bem, mas é que aquele eu conhecia um bocadinho melhor. E eu fumava na altura, era um bocadinho viciado. Toda a gente sabia que quando jogava um jogo de tabuleiro comigo, eu conseguia aguentar 45 minutos. Ao fim de 45 minutos tinha que fazer uma pausa para fumar e era assim a minha vidinha de jogador. Apanhei com muito fumo. Ainda apanhaste com muito fumo. Não, porque assim, nós jogávamos na APA e a APA era uma espécie de um bar, era um bar assim, era versátil. Já falámos disso, já falaram, o mesmo até ficar o Bruno Maciel. E o Bruno Maciel é pá, vocês têm que deixar de fumar. Então, mas as regras são regras, temos é que cumprir regras, eles deixam de fumar. Pronto, a gente tentava pelo menos não mandar o fumo para cima dos outros. Resumindo e concluindo, estamos em Évora agora, deixamos para nós vamos para Évora. E eu constatei que só tinha um cigarro e estava tramado, porque aquilo depois não ia durar muito mais tempo. E foi mesmo assim, Carlos, como é que é? Onde é que eu vou e tal? Conhece a zona? Conheço, sim senhora. Ora, cafés aqui, abertos ao domingo, à tarde, tal, vais ter que andar um bocadinho. Então foi na Praça de Giraldo que eu fui lá comprar o meu maço de tabaco. Mas para chegar lá tive que fazer um longo caminho a pé, e lá fui eu. Só uma parte, para quem conhece Évora e quem sabia onde nós estávamos, até hoje estou para descobrir que volta que tu deste para chegar. Então é assim, estão a ver para chegar ali àquele destaque, tem ali coisas fantásticas na monta. Nós podemos ir direto, ou então podemos ir por ali e dar a volta à loja e chegamos lá e dizer, cheguei. E foi mais ou menos isso que aconteceu, mas pronto. Mas havia ali qualquer coisinha de sobrenatural por trás, se calhar não sei. Então é assim, eu no meu trajeto que me perdi, passei pelo templo de Diana, que eu chamei sempre a vida toda templo de Diana. Toda a gente lá foi a excursões de escola, templo de Diana, mas depois descobri que afinal os évorenses dizem que é o templo romano de Évora. E tanto que o jogo começou-se a chamar Diana e depois perdeu o nome de Diana. Eu vi o templo, o templo, já não vi o templo há tanto tempo, imponente e tal, 14 colunas, em cima de uma base, que é giro. Isto era um tema bem giro para fazer um jogo. Tudo bem, mas o que me motiva agora não é isso, é o tabaco. Siga. E passei e continuei a ir em direção e lá comprei o tabaco, fumei o meu cigarrinho todo contente e volto para trás. Ora, para voltar para trás, volta-se pelo mesmo caminho que a gente passou. Portanto, outra vez, para ir ao destaque, em vez de vir direto, não, a gente faz outra vez o caminho assim. E foi o que eu fiz. E eu passo outra vez pelo templo e ali fiquei lá mais uns minutinhos a olhar para ele. Não, eu vou fazer um jogo sobre Évora, sobre o templo, e logo ali digo assim, 14 colunas, número par, tal, vamos lá ver o que é que a gente começa a descer, continuei lá para baixo, pelas ruazinhas de Évora, e é verdade, porque eu disse assim, como é que eu fazia um jogo? E a primeira coisa, eu penso sempre os jogos para 4 jogadores, começo a testá-lo a 3, mas penso para 4, nunca penso para 2, 2 às vezes é um problema, a gente inventa regras depois no final, logo se vê. Então como é que a gente fazia? 14 colunas e tal, gente, se a gente construísse isto por níveis, e há umas pedrinhas a cada um, porreiro, então cada um tinha a sua cor, isto era capaz de dar fixe, umas pedrinhas coloridas e cada um construía ao mesmo tempo. Temos que arranjar aqui pontuações diferentes ou qualquer coisa para as pedras, para dar algum interesse estratégico ou tático até, e pronto, isto vai ser o fundamental. Continuei, porque o caminho era longo, porque o desvio era grande, e então eu disse, lamento, mas está tudo inventado, na minha opinião, a gente vai ter ideias dos jogos dos outros, e eu disse, gostava de fazer uma mecânica de roundel, punha os bonequinhos a andar ali à roda, escolher as ações, e foi assim, não me vou adiantar muito com esta conversa, mas é assim, foi mesmo assim. Eu digo assim, então ia fazendo, tal, se calhar dava cores para dar uma dinâmica, juntar uma regra extra, tal, o que é que eu podia fazer? Construir, tal, eu tinha, mas o jogo mudou, vocês não sabem, mas os jogos não ficam logo como nós apresentamos ao editor. O jogo está completamente diferente, eu devo ter experimentado pelo menos umas 5 ou 6 versões diferentes do jogo em fase de teste. Não está completamente diferente, chama-se Évora e ele chamava-se Diana. Não, mas tem 14 já agora conta a história, uma história sobre o nome que não sei se tu alguma vez ouviste. Uma vez estávamos a fazer um dos testes ao jogo
ainda não, o nome final ainda não estava escolhido. Em Évora. E o Nuno estava lá. Eu lembro perfeitamente de perguntar a 2 ou 3 pessoas se falar no nome de Diana, o que é que te veio à mente? E a resposta invariavelmente era: bem, colunas, Diana, lembro da princesa a bater contra uma coluna. Portanto, a partir desse dia o nome mudou. Foi uma sondagemzinha, fiz a sondagem só. Foi decidido mudar o nome. Porque o Nuno na altura, não foi logo na altura. Quer dizer, eu não me lembro, quando é que começaste a trabalhar com a Mebo Não, Games? eu já lá estava quando Já lá me estava. apresentaste. Mas o jogo só foi à Mebo Games uns anos depois. Não interessa o caminho que levou até lá, porque às vezes demora. Eu nunca tinha tido um jogo com a Mebo, eu gostava muito de ter um jogo com a Mebo. Finalmente consegui com aquele, ao fim de 2 ou 3 tentativas. E na altura o Nuno também trabalhou nele. É claro que mudou várias coisas. Eu tinha até o construir e desconstruir, porque eu gosto sempre de pôr uma certa malícia nos jogos. Então uns constroem, vem o outro e destrói. Portanto, até tinha essa vertente. Quando apresentei à Mebo, acho que já não tinha, não tenho a certeza, mas ele teve essas variantes. Agora, uma coisa que eu tinha a dizer que é assim, e falando do Évora, o criador inventou o jogo, os playtesters ajudam. Mas ajudam mesmo, porque eles não estão só a ser cobaias para ver reações, para ver se gostam ou se não gostam, se aconteceram coisas estranhas, etc. Às vezes dão ideias pertinentes, ideias importantes. Quem deu a ideia, eu tenho quase certeza que foste tu. As cartas não existiam quando eu fui à Mebo Games apresentar o jogo, e as cartas subiram a qualidade do jogo. As cartas subiram porque eu tinha um mecanismo diferente para aplicar as ações que as cartas tinham. E o editor deu uma ideia de cartas e as cartas entraram. Durante uns tempos andámos a trabalhar com as cartas, mas eu acho que foste tu que inverteste as cores das cartas. Agora, se calhar não te lembras. Talvez. Então é assim, neste jogo. Das posições. Não da relação, não da relação, porque era assim. O jogo é colorido, como vocês já viram, e o jogo tem uma regra, para quem ainda não sabe e se pode conhecer, que sempre que nós estamos numa célula com um fundo laranja, ou roxo, ou verde, podemos jogar uma carta dessa cor. E isso é que foi um grande twist, que eu acho que foi o Nuno que disse, porque na altura quando nós estamos numa célula de cor tal, podemos ir buscar uma carta de cor tal, e era assim. E por ideia dele, passou a ser o diferente, e deu um grande salto de qualidade do jogo, porque aí já não é no momento de preparar, porque ir buscar cartas é preparar para seguir, é jogar mesmo, e então a gente já se prepara onde vai calhar, porque queremos jogar a carta que temos na mão. E eu assim, não fui eu que inventei, não foi ele, está aqui ao meu lado, curiosamente, podia não estar, mas foi. Eu tenho a 100% de certeza. Mas é assim, se não foste tu... Se foi alguém da equipa, e como dei essa ideia, dei outras 10 erradas. Eu sei, houve coisas que mudaram. Sim, é mesmo assim. Respeito a coisas que se falham, depois volta para trás, para claro. Frente. Isso é um processo realmente longo. E eu lembro-me do jogo já estar próximo do que estava. Havia realmente umas coisas a afinar, portanto não lembro de destruir, mas eram aquelas coisas que o editor nunca aceitaria, hoje nunca aceitaria. Eu acho que já não era destruir na altura. Mas lembro-me que a base era esta, e depois é os ajustes e os ajustes, afinação de ações, etc. Mas eu agora nunca digo 100%, porque a vida já me ensinou que as coisas às vezes são surpresas, mas eu dia 99% terias sido tu a dar num briefing que estávamos a fazer entre todos, e tu se fosse ao contrário. Se fosse assim, e aquilo resultou muito bem. E tensões normalmente entre o editor que tem que ver, para além da criação do resultado final enquanto jogo, também tem que olhar para ele enquanto produto. Costuma haver essas tensões entre um editor e um autor sobre o que é que deve ser o jogo onde estão a trabalhar. Como é que lidas com isso? É assim, eu já trabalhei com a Pitágoras. Por acaso, este senhor tem ligações à Pitágoras, porque este senhor envia-se na minha vida de uma maneira, bom. Eu já trabalhei com a Pitágoras, numa altura em que eu era maçarico, foi o primeiro jogo que eu fiz, além do Football Stars. O David Mendes, o editor, o dono da Pitágoras, também era maçarico, também estava a aprender. Eu gostei desse jogo. Lusitânia, foi o Lusitânia. Continuo a jogar o jogo de vez em quando. E então o que é que nós tivemos? Tive que o convencer a editar o jogo, e ele convenceu-se. Só que o jogo mudou de tema também várias vezes, era navegadores, depois, olha, já era do tempo dos reis, capa e espada, guerreiros, etc. Mudou para o Império Romano, tentámos navegadores, o Império Romano foi o final. E foi como ficou o Lusitânia, que nós somos um exército romano, estamos a preparar para vir atacar a Lusitânia, aqui, Portugal e Espanha e tal. E trabalhei com ele, não foi difícil, ele ia mostrando as ilustrações,
que ia metendo, ou seja, o jogo foi um processo que eu fui acompanhando. Eu dava a minha opinião, a decisão era dele, o jogo é meu, ok, mas ele vai gastar o seu dinheiro para o editar. Portanto, as decisões da arte e tudo foram dele, mas eu sempre acompanhei. Do Évora, já trabalhei com a Mabel Games, já foi um bocadinho diferente. Eu percebi também que a editora queria ter esse papel e que eu dava-me a conhecer os passos que estavam a dar. Foi mais, eu fui tendo conhecimento e pouca influência tive no aspecto gráfico do jogo, apesar de me terem ido sempre mostrar os drafts. Para além da parte gráfica, eu preferia mesmo na questão das mecânicas. Às vezes há opções que são tomadas e mudanças têm que ser feitas, não? Estávamos a falar sobre isso, que é uns recuos e versos, etc. E se não é comum ver alguém que normalmente o autor e a editora não estão completamente de acordo, e como é que se resolve essa tensão? Como é que isso, nunca sentiste isso? É assim. E já agora, isso, às vezes acontece mesmo dentro da própria editora. Nós estamos lá os três a discutir e cada um de nós tem uma ideia completamente diferente. Olha, dá o exemplo das componentes. Eu fui o que encareci o jogo, se calhar mais do que devia, agora exigir. Dos sulcos. Exatamente. Eu achei, não, isto, presença em mesa, ganhei disso, mas se calhar o João tinha outra opinião, ou as cartas achavam que tinha sido outra coisa. Isso é muito difícil, depois é um processo longo e a editora tenta, obviamente, navegar da melhor maneira possível, desde a perspectiva editorial, para se conseguir o melhor produto possível dentro dos objetivos comerciais que depois a empresa tem. Agora, quando há questões, isso o João pode responder, de mecânica, quase sempre o autor tem uma palavra muito forte a dizer. Eu acho que sim, e depois depende do autor e da maneira de ser do autor também, porque é assim, estes dois jogos que estão aqui no extremo, eu vou dizer são os meus dois jogos com mais relevo, não sou o único autor, é uma coautoria. E a coautoria com o nome de peso, que é o criador de jogos português, que tem realmente peso no mercado mundial, não é? No mercado português. E então nós trabalhamos de maneira diferente. Porquê? Porque o Vital Lacerda, quando eu trabalhei estes jogos com ele, e não interessa como é que foram feitos, ele faz o trabalho quase todo da editora. Ou seja, a relação dele com a editora é tão estreita que quando a editora vê o jogo, já está quase tudo feito, porque eles sabem que o jogo está a ser desenvolvido. Os protótipos do Vital vão dar jogo. Os protótipos do João e talvez do Nuno podem não dar jogo. Porque às vezes a gente faz e ficam perdidos. Porque quantos euros tinha? 13, não foi? 13 foi o que eu disse. Sim. 13, eu já fiz mais de 50. E é assim, eu tenho uma gaveta cheia de cartão cortado, de protótipos e protótipos falhados, porque eu não vou gastar mais dinheiro se tenho ali uma data de cartão. O meu esquema é cartão, imprimo autocolante, colo por cima. Pronto, portanto, já fiz mais de 50 jogos. E tu dizes falhados, às vezes é contexto. Por exemplo, estava há bocado a falar de arquitetura. Lembro de testar um jogo teu sobre arquitetura. De construção. De construção. Sim. Que eu adorei. Na altura. E eu tenho um amigo meu que também disse isso. Aquele é que era o teu melhor jogo. E era aquelas coisas que é o contexto. Não há uma editora naquele momento certo para aquele tipo de tema. Ou o mercado não está para um jogo de arquitetura. Não é que o jogo seja mau, é muito Pois contexto. Acontece a toda a gente. Eu acho que a editora, tendo talvez o Vital, porque o Vital tem um nome muito forte e quando faz jogos daqueles, os jogos realmente são muito bons. É difícil não haver uma editora interessadíssima. Acontece a toda a gente ter uma gaveta cheia de protótipos falhados, pronto, é assim. Mas é assim, eu notei isso porque é assim, eu estou a fazer protótipos agora, tenho um sobre gorilas e tenho um sobre cinema, aqui ainda não tenho contrato nenhum, portanto eu vou ainda à luta, mas eu a minha maneira, estou aberto a que mudem mecânicas, desde que as sugestões que venham sejam melhores do que as que eu implementei no protótipo, eu estou aberto. Há autores que podem ser mais rígidos e dizer assim, não, aqui sou eu e sou eu, se tu não quiseres, então eu vou a outro editor. Epá, não lamento, mas é assim, eu fico contente quando assino o contrato e vejo um jogo na loja, ainda que o jogo mude ligeiramente, eu quero contratos, quero ser mais conhecido, quero ser uma vedeta de jogos de tabuleiro. É assim, eu gostava de ser só profissional de jogos de tabuleiro, que não sou, mas já ajuda bastante, mas estou aberto, isto depende do meu espírito, eu sou uma pessoa fácil de trabalhar, também sou teimoso às vezes e quando acredito numa coisa defendo até ao limite. Mas se tiver que mudar, mudo. Falaste há pouco nas questões da coautoria. Tu tens dois jogos feitos em coautoria com o Vital Lacerda, o Laws of Fado e o Bot Factory. Já começaste a falar um bocadinho nisso, mas gostava que falasse um pouco mais. Como é que é? O processo é muito diferente de quando estás a criar sozinho. Isso é uma pergunta fixe, porque agora já é fácil de responder. Eu só trabalhei com ele em coautoria. Porque havia o Costa e o Rola. Só trabalhaste contigo sozinho. E havia.
Continua. Não vale a pena. Não vale a pena, ainda bem. Já depois acerta contas quando eu ver o filme. O Kiesling e o Kramer, que são dois autores alemães, que eu tornei-me fã deles e tal, e não sei o quê. Depois descobri que também tinham jogos individuais, porque aquilo parecia que era um ser único. Não, eram duas pessoas que faziam jogos em coautoria. E eu comecei, epá, mas como é que esta gente faz jogos em coautoria? Tu vais para casa, pensas nisto, eu penso nisto, e depois juntamos e ver o que é que dá. Ou como é que é, pá? Fazia-me mesmo confusão. Até fazer um jogo em coautoria. Então é assim. Para quem não sabe, o Vital realmente é o nome mais credenciado, e eu conheci o Vital a olhar e dizer assim: epá, aquele é que é o Vital, que é aquele senhor que é conhecido vender jogos também lá fora e tal. Epá, depois fiquei amigo dele, porque a vida dá voltas, o hobby não somos assim tantos, somos uns milhares, mas não somos assim tantos. Fiquei amigo dele, começámos a ser companheiros de jogo, até que ele me convida para fazer o Bot Factory. E o Bot Factory, a ideia dele era, ele tem jogos extremamente complexos, ele disse, pá, quer fazer uns jogos, ele já tinha feito uma experiência, atenção, com um amigo nosso do Uruguai, que é o Julian Pombo, já que era o mercado de Lisboa, em que ele pegou assim num jogo extremamente complexo, que era sobre Lisboa, sobre o terremoto, sobre a reconstrução de Lisboa. Ele pegou numa mecânica e fez um jogo em parceria com um autor ainda não conhecido, e lançou-se um jogo. E foi só uma mecânica que foi extraída e fizeram um jogo. Quando ele me convidou para o Bot Factory, ele pensou assim, não, o que é que isto me liga ao jogo? Portanto, eu queria tal, 3 ou 4 pontinhos. E portanto, havia um planeamento, já um esqueleto minimamente traçado. Epá, o que eu pedi a ele foi assim, Vital, deixa-me eu começar. Porque se tu começas e era logo, e vamos fazer robozinhos, ok. Tudo bem, porque o jogo onde ele foi inspirado era uma fábrica de automóveis, com o coberto de Kanban, não havia estoques, peças, etc. Pronto. E o que é que acontece? Eu pedi só, deixa-me eu começar, porque, pá, psicologicamente seria muito mais fácil eu fazer uma porcaria qualquer e ele vir arranjar, do que ele fazer uma cena e eu assim, agora o que é que eu faço aqui para mudar a ideia dele? Isto foi como eu pensei. Eu assim, deixar de vedeta, vir depois e eu começo. O gajo faz o jogo sozinho, e o que é que eu vou dizer? Isto na minha humildade um bocado, às vezes eu sou vaidoso, mas também às vezes sou humilde demais. Isto a gente tem que encontrar na vida ali um meio termo. A gente não pode ter vergonha daquilo que sabe fazer, mas também não pode se ceder com o ego e dizer que eu sou muito bom. Pronto, isto foi mesmo assim. E ele deixou-me. E eu comecei, pá, e o que eu comecei estava a correr bem. E tudo o que eu fiz estava aí de acordo com aquilo que ele gostaria que houvesse no jogo. Que eram esses tais pontos de ligação ao jogo grande. Pronto, depois começámos a trabalhar e agora é assim. Ele é um criador de jogos extremamente complexos e ele é um jogador de jogos extremamente complexos. Eu sou um criador de jogos médio, de complexidade média, e também sou mais jogador de jogos de complexidade média. Ele gosta de coisas mais densas. A nossa luta era sempre que eu não simplificasse demais e que houvesse o menos sorte possível no jogo, e ele queria dar o controle máximo aos jogadores, ainda que ele sabe que está a trabalhar num tipo de jogo que não é o habitual dele. Estes jogos são muito mais simples do que os jogos deles, mas ainda assim são mais ao meu estilo até do que dele, só que ele tem sempre uma palavra a dizer. Porque é assim, não, meu, estás aí para a sorte mais, eu não controlo isso, eu não consigo, temos que ir pensar. E o que é giro na nossa maneira de trabalhar, e estamos a fazer outro jogo, que é o Santa Justa, está atrasado, já demorou muito tempo, mas é sobre o elevador de Santa Justa, vai sair um jogo fixe também. Nós encaixávamos muito bem a criar o jogo. Ele, quando estava a trabalhar comigo, não era a vedeta, criador de jogos também, e eu não era um gajo que estava a aprender também com ele, éramos dois gajos, estávamos sentados a falar sobre jogos, e o que é que a gente vai fazer ao nosso jogo. E uma coisa que ele não gostava ia-me pôr a pensar, e uma coisa que eu não gostava ia-o pôr a pensar, e a gente, enquanto pensava e falando, e às vezes as ideias vêm no ducho ao meio da noite, nós tínhamos uma vontade para limar as arestas muito bem, e nunca tivemos problemas nenhuns em... Olha, eu digo já, o House of Fat está aqui, foi o contrário, foi um processo completamente diferente, foi um jogo que eu já tinha, até há bastante tempo, chegou a estar numa editora. Eu joguei a jogo. Pronto, jogaste várias versões. Ele foi mudando, porque eu ainda não tinha, até que eu desisti dele, e o Vital interessou-se por ele. E nós pegámos no jogo. E eu disse assim, pá, então é assim, eu já mudei e tal, o jogo já teve várias versões, agora é este. E ele disse o que é que gostava, o que é que não gostava. E então a gente começa a trabalhar. Porque ele não gostava de algumas coisas. E eu assim, então pronto, a gente teve as primeiras reuniões e mais uma vez eu comecei o jogo. Mas durante o jogo eu estava a insistir estupidamente na culinária.
isto é um jogo, uma casa de fado é um restaurante, certo? Promove o fado, tem fado, mas tem comida, e come-se lá bem, e tem que ser comida portuguesa, e vamos ligar isto ao vinhos, porque depois é ao vinhos um jogo que ele tem sobre vinhos. Temos vinho branco para os pratos de peixe, vinho tinto para os pratos de carne, e às tantas tinha ali um jogo de culinária, em que o fado aparecia lá assim ao fundo. Não era bem assim, mas e ele dizia assim, tira a comida. E eu dizia assim, não, lá, que ligamos ao vinho, o vinho vai ligar ao teu jogo de vinhos e vai ser, tu se reparares, ele sabe, claro que sabe, há uma ilustração no tabuleiro do vinhos, que são canais de distribuição para o vinho, e um que lá está são casas de fado, era uma ligação perfeita. E a gente tentou a mecânica do jogo de vinhos, a mecânica base. Mas ele sempre disse, pá, tira a comida, e eu assim, não, deixa lá, eu sou português, eu gosto de comer, todos nós, tu vai ter que ser assim, meu. E o jogo não funcionava, ele experimentou, demorava horas e demorava tempo demais para o que o jogo tinha em si. E quando eu disse assim, vamos tirar a comida, pronto, e aquilo começou a funcionar, acabámos por desistir de polo parecido com vinhos, fomos polo parecido com o galerista, que é nós somos curadores, nós somos donos de uma galeria de arte, temos a evolução dos músicos, como tínhamos dos pintores, etc., e conseguimos pôr ali umas ligações a esse jogo. Ele é mais experiente que eu, lamento. Ele disse logo, tira a comida, enquanto eu não tirei a comida, o jogo não avançava. E tu dizes assim, tiraste? Não, porque ele sabia que o jogo tinha sido começado por mim, e respeitou isso, e podia chegar lá e dizer assim, não, quero isto tudo novo, queres fazer o jogo comigo? Eu disse, vais fazer tudo o que quiseres, porque és o gajo famoso, eu vou atrás. Não, foi fixe, a maneira como nós os dois trabalhámos o jogo, foi fixe. Humildade da parte dos dois e saber da parte dos dois quando tínhamos que mostrar ao outro que estamos a pensar realmente no jogo. Fixe. Então aí 2 jogos fantásticos. Tens Modéstia aqui, à parte. já falámos aqui de 2 jogos, ou 3 jogos, mas divididos em 2 grupos. Um que foi editado em Portugal, também com vista no mercado internacional, mas começou por ser uma editora portuguesa, e os outros com a autoria. Estamos a falar de jogos que foram editados por uma editora americana, a Different Games, que são obviamente visões e mercados diferentes. Sentes que o facto de criares em Portugal te traz algum desafio ou, por outro lado, algum tipo de vantagem? Criar em Portugal ou criar para Portugal? Em Portugal. E junto a isto, esta pergunta é uma outra que eu gostava também que fizesses. Eu recordo-me já algumas vezes, apesar de nunca ter percebido muito bem o que é que isso significa, nos ouvi falar já de alguma escola portuguesa de autores de jogos. Achas que isso existe? Não existe? Eu acho que não existe escola nenhuma portuguesa. Ligando estas duas questões, o que é que tens a dizer? Eu acho que não existe escola nenhuma. Eu acho que existem pessoas a fazer jogos de tabuleiro. E há pessoas com mais jeito do que outras, e há pessoas que já deixaram esse seu nome nos jogos, não é mais do que isso. Porquê? Porque vão dizer o quê? Eu sei de onde é que vão falar da escola. Vão falar do Vital Lacerda, que é de Lisboa, e vão falar do pessoal de Leiria, que é o Nuno Bizarro Santiago, e o Paulo Soledad, que é uma dupla também. E os jogos têm parecenças, têm na complexidade dos jogos, na temática, isso tudo. Mas daí dizer que é uma escola, depois apareceu também o Costa e o Rola com o Índice e o Japão. É Japão? China, acho. É China. Não tenho certeza. Devia ter feito trabalho de casa. Não interessa. Eu não acho que há escola nenhuma. Eu acho que são pessoas que se habituaram, eles também se conhecem, habituaram-se a jogar entre eles. As pessoas têm as suas influências, têm o tipo de jogo que gostam e vão fazendo. Agora dizer que há um taço, aqui a nossa genética portuguesa, ou estarmos viradinhos para o Atlântico Sulino e com o frio do inverno e estes equilíbrios todos geram mentes espetaculares para fazer, acho que não. É assim, olha, eu também falamos da escola italiana, porque há um conjunto de amigos que falam em jogos excelentes. E às tantas a gente até se baralha quem é um autor, porque este combina com este neste jogo, e depois fazem outro jogo, e já agora são 3, mas um trabalhou ali, depois juntam-se no outro, e depois já trabalhou, misturam-se todos. Simone e Lourenço. Sim, e às tantas, é uma pecha das pessoas, porque eu gosto muito de respeitar os créditos, mas depois também me esqueço, porque eles são 3 ou 4 nomes, e vão-se trocando, e assim é uma escola. Aí eu vejo mais uma escola italiana, só porque a gente sabe que eles trabalham todos juntos. Mas acho que não é uma escola portuguesa. Sinceramente é o que eu acho. Acho que toda a gente aqui joga os mesmos jogos. Jogos que vêm... Isto é mundial, mas isto é pequenino, ao nível fio ao cabo, não é? Criar em e para Portugal. Agora, criar em Portugal, criar para Portugal, eu acho que é muito mais complicado, porque é assim... eu tenho esta experiência agora. Há autores que não têm essa experiência de saber o que é trabalhar numa escala diferente. É completamente diferente.
E é assim, isto leva-nos, queima-nos neurónios, leva-nos muito tempo, temos que investir muito de nós para fazer um jogo. E nós também temos que ser compensados financeiramente com isto. E não tem nada a ver, lamento, não tem nada a ver trabalhar para... E não estou a dizer trabalhar para fora, porque eu estou a falar só da minha experiência. Eu tive a sorte de ser convidado pelo Vital para fazer um jogo, o jogo correu bem, fizemos o segundo, e agora correu bem, estamos a fazer o terceiro, e espero que corra bem e possamos fazer o quarto. Logo vamos ver, a vida é dinâmica. Portanto, a minha experiência não é bem dizer que trabalho para fora, a minha experiência é dizer que consegui fazer uma parceria com o Vital Lacerda, que é um nome bem credenciado do mundo dos jogos de tabuleiro. E então abre portas, abre vendas, abre visualização para os jogos. Não sei se acontece com outras editoras. Eu também tenho que ir procurar o meu caminho sozinho, como é lógico. E pode até nem ser com a editora americana, pode ser com a editora espanhola, francesa ou o que seja. Porque há uma altura, agora não tenho feito isso, mas provavelmente vou ter que fazer. Porque se eu gostava de viver de jogos de tabuleiro, tenho que fazer muito mais do que o que estou a fazer neste momento e tenho que mandar muito mais postais para editoras a ver se as portas se abrem. Agora, o mercado português, apesar de estar a crescer, eu acho que continua a crescer, financeiramente, desenrascou-me em alturas complicadas da minha vida, porque eu sou muito sincero e sou muito franco. A altura da Troika foi dura para mim. Eu trabalhar em arquitetura e eu lançar um jogo, olha, as pessoas querem é comer, vestir, pagar os estudos aos filhos, e numa altura em que há uma crise profunda na Europa, em Portugal, não vamos pensar em comprar jogos ou fazer novas casas, porque deixaram de comprar casas, deixa-se de fazer projetos, os engenheiros, arquitetos, toda a gente vai ser cortada assim, não é? Portanto, essa foi a minha experiência também a nível pessoal. De resto, para viver dos jogos só em Portugal, teríamos que ter muitos jogos editados por ano, acho eu. E tendo em conta que temos poucas editoras, mais vale fazer como o Nuno trabalha no mundo e faz jogos também, porque assim junta-se os valores que a gente oferece do jogo com o nosso trabalho diário. Agora, a minha profissão diária é arquitetura. Lá fora é mais interessante. Desculpa interromper, mas tu fizeste um caminho que muitas vezes os autores não querem fazer, que é começar com jogos, se calhar não muito complexos, e crescendo, fazer parcerias, e criares um portfólio que agora permite chegar a qualquer editor no mundo inteiro. Agora tinha este jogo. Que é muito difícil com um autor novo chegar à França, olha, sou esta pessoa, tenho este jogo, e já estás um passo à frente, como conseguiste. 14 jogos editados, não é propriamente a mesma coisa. Esse caminho faz sentido, e muitas vezes os autores querem logo dar um salto muito grande, e não tem a ver com o que está em Portugal, às vezes, tem a ver com o caminho que fazem. E acho sinceramente que as hipóteses que há em Portugal muitas vezes permitem dar depois o salto. Agora, eu também acho. Somos um bocado muito pequeninos, claro. Sim, para vender aqui não, porque é assim, porque se as editoras portuguesas pequenas conseguirem fazer parcerias lá para fora, então nós estamos lá fora também. Pronto, porque o mercado depois é muito maior. Agora, as editoras também estão a aprender, estão a crescer. Agora é assim, se as editoras se preocuparem muito mais em ter jogos famosos em língua portuguesa e apostar menos nas suas próprias criações, acho que é um caminho inverso. Eu acho que é melhor. Se calhar tem que se fazer isso pelo seguro, e cada um é que sabe do seu negócio, mas tem que se apostar nos criadores em qual eles apostaram e gastaram o seu dinheiro para produzir um jogo, mas depois tem que se promover bem o jogo, tem que se levar o jogo até ao fim do mundo para que ele seja um jogo mundialmente conhecido. Pronto, e isso ainda é um caminho difícil, acho eu. É para as editoras portuguesas. Agora é assim, um autor que nunca fez nada pode fazer um jogaço, que foi buscar inspirações sei lá onde, pegou e aquele ser... É assim, estamos a ver ali o Catan, tem milhões e milhões de cópias vendidas, eu já não acredito nisso. Isto há uns anos, agora já é mais difícil. Agora é muito mais difícil, mas ainda assim há campeões de vendas, há pessoas que fazem 3, 4 jogos e conseguem explorá-los o resto da sua vida com expansões, com... Achas que é mais fácil começar agora a criar ou quando tu começaste? Isto para mim também parece que foi ontem, meu. Isto a falar a sério, isto foi em 2013. Pois, eu também agora vejo assim, mas de vez em quando olho para o objetivo. Eu sei, as barbas brancas, eu na altura nem barba tinha, mas é assim, eu sei, parece que foi ontem, mas já passou bué de tempo, meu. E eu agora vejo, do outro dia tive... Pessoal, para quem não sabe, eu este ano ganhei um prémio, pá. Porque assim, eu gostava muito de ter um prémio e ganhei o prémio 5 Season, do Playing Season, ganhei. Eu e o meu amigo Vital fomos os criadores deste ano, de autores do ano, e o nosso jogo House of Fado foi o jogo do ano. E estás a ver que eu me sou bem doce também,
É assim, claro que ganhar. Agora fiquei até baralhado, porque eu ia dizer qualquer coisa por causa do prémio baralhei. O que é que eu estava mesmo a dizer? Baralhei-te a ti também. Passaste à frente no guião. Passei à frente do guião. Porquê é que eu disse isto? Olha, isto é um momento para cortar o vídeo. Estava-te a perguntar se achavas que era mais fácil começar agora, enquanto criador, ou há 10 anos atrás. Pronto, e eu estava a dizer porque isto foi um tirinho, não é? Eu já sei porque é que estava a falar do prémio. Porque grande parte do júri eu não conhecia. Ou seja, há montes de canais de YouTube, de Instagram, que eu não conheço as pessoas. E é assim, eu nas convenções gosto sempre de falar com as pessoas sabem isto. Eu já ganhei muitos prémios de simpatia, que eu sei que sou simpático, mas eu queria ganhar um prémio a sério. E eu falo sempre com as pessoas, eu às vezes digo assim, pá, agora não sei o nome daquela pessoa, vou à convenção, eles vão me tratar pelo nome, eu não sei. E digo, pá, não lembro do teu nome, é sempre a mesma conversa, porque muitas vezes eles têm o nome dos canais, eu não sei. Agora, eu conheço metade daquele pessoal todo que era o júri, mas a outra metade eu não conheço. Ou seja, eu não conheço montes de gente no hobby que está, e eles se calhar também não me conhecem. Porque se calhar vêm pronto, estes jogos não dá para negar que existem aqui, mas se calhar nem sabem que a minha cara ligar ali àquele nome, não sei. Agora, se é mais fácil ou não, nós já temos um número de criadores fixe. Para o país que temos. Quando eu fiz o meu primeiro jogo, eu não conhecia ninguém, mas não tinha nem o Costa e o Rola tinham nenhum jogo. Não, havia para E o Costa foi o que me recebeu 10 pessoas, talvez. E agora temos bastantes criadores para o tamanho do nosso país a fazer jogos. Agora, todos nós queríamos dar um pulo lá para fora e ser bastante conhecidos lá fora. Não temos assim tanto com isso, é um processo. É não desistir, é fazer coisas boas. As editoras, é um mercado muito novo. Mas editores portugueses têm muito a aprender, porque têm 10, 15 anos, as mais antigas que há em Portugal, que trabalham com jogos de autor. E não são muitas, não? São pouquíssimas, há alguns projetos novos a aparecer. Portanto, é um mercado, mesmo lá fora, eu às vezes sinto que, apesar de ser maior em dimensão, ainda não está muito profissional. Às vezes falamos com editoras que percebemos, olha, esta editora ainda não está num nível profissional que às vezes Portugal até tem. Nós às vezes fazemos mal de nós, mas não. Basta ver, por exemplo, os fecheiros que recebemos e tem uma desgraça, ou coisa assim deste tipo. E acho que há uma ideia muito romantizada do que é uma editora de jogos. Sim. Lá cá há exemplos lá fora, na Alemanha, nos Estados Unidos, muito profissionais, coisas à sério. Eu penso como é que eles têm 40 pessoas a trabalhar ali. Às vezes há editoras que são 3 pessoas e conseguem fazer belos jogos e distribuí-los. Mas acho que é um processo e é muito difícil. Com o mercado internacional como está, com tanta arranjar as parcerias para qualquer jogo ser um sucesso. Um jogo feito em Portugal ser um sucesso lá fora, às vezes acontece. Outras vezes há autores portugueses, como o Bruno Maciel teve cá a semana passada, editou imediatamente lá fora o jogo dele. Teve algum sucesso enorme lá fora. Acontece esses saltos. É preciso, como autor, diria eu, não desistir. O jogo do Bruno era de futebol. Sim, foi e acabou a ser um jogo de rock and roll. O meu jogo era de rock and roll e acabou a ser um jogo de futebol. Os jogos de tabuleiro são fantásticos. Vai, continua. Então, se alguém quisesse começar agora, que conselho é que darias? Eu acho que deviam desistir já, porque é difícil de editar jogos e quanto mais houver, mais difícil vai ser para mim. Não façam. Não, é assim, essa coisa que também ninguém me pode acusar, eu dei os meus passos, recebi bastantes pessoas que me contactavam, eu ensinei muita gente, dei dicas, e eu disse, olha, não percebo nada disto, eu só posso contar a experiência. E eu sei que despedi-me de pessoas que iam para casa de um sorriso de uma ponta à outra, porque na conversa comigo aprenderam um bué de coisas, aprenderam muitas coisas importantes do processo todo de fazer um jogo. Portanto, eu sou encorajador, por norma, para concorrentes, para mim próprio. Portanto, cada criador que aparece é menos a possibilidade que eu tenho de editar um jogo. Mas o conselho que eu digo é façam um jogo de jeito. É a primeira coisa. E depois é assim, não testem só com os amigos, porque os amigos são fixos. Ainda pinta o teu jogo. Claro que começa com os amigos. Eu acho que arriscava dizer, não comecem com os amigos. Não, é assim, podem começar com os amigos, que os amigos vão encorajar para tu depois mostrares a outros. Mas depois vão ter que mostrar a outras pessoas que não têm vergonha nenhuma chegar ali e dizer não gosto nada disso. Se eu estiver enganado, mas eu curiosamente só agora começo a pensar em fazer qualquer coisa com jogos, mas nunca tive muito essa sensação de criar jogos. Vês? E ele já vende jogos há anos e anos. E sobretudo já jogo há muito tempo, mas a ideia que eu tenho é que muitas vezes o mais difícil na criação de um jogo é saber desistir.
Nós no início começaste a dizer que tem que se levar muito não, etc. Mas acho que internamente, psicologicamente, e corrijo-me se eu estiver enganado, um dos maiores desafios de um criador é saber quando desistir. Eu também acho que, não sei se é um dos maiores, mas é importante. Que, olha, eu hoje acordei e quando abri o telemóvel, as redes sociais e tal, no Facebook apareceu-me uma memória de há 9 anos. E era, estás-te a rir? Não sabes o que eu Também aparece muitas dessas. Pronto, apareceu uma memória de há 9 anos de um jogo sobre surf que eu fiz que se chamava Surf Day. E Eu era... testei esse jogo. Hã? Eu testei uma versão desse jogo. dos meus jogos todos. Provavelmente, quando nos conhecemos, que me apresentaste o Football Stars e testámos um que se chamava Rock qualquer coisa, portanto foi este agora nesse bocado. Sim, porque eu tive um Rockstars de tabuleiro e testámos um jogo de surf. Deve ser o Surf Day, pronto. 9 anos, eu vi esta memória hoje. E é assim, eu como estou ligado um bocadinho às artes gráficas, dou um toque especial nos protótipos, não é como o Vital, que o Vital perde mesmo tempo naquilo, e agora usa muito aí e tudo. Mas eu tenho um toquezinho especial, os protótipos têm sempre bom aspecto. E as pessoas dizem tudo, uau e tal, não, isto é tudo para ir para o lixo. Mas eu, para convidar pessoas para ir testar, gosto de levar jogos bonitos. E como está, lá está, apareceu-me uma memória de um jogo que foi para a gaveta. O saber desistir é quando tu experimentaste umas tantas vezes, quando tu começas a não acreditar no próprio jogo, na própria mecânica, se calhar é a altura de arrumá-lo para lá. E dizer assim, uau, investi tanto tempo, tantas horas, tanta impressão que eu fiz, tanto tinta que eu gastei e agora vou arrumá-lo para lá. Oh meu, esse jogo fez alguma coisa na tua vida. Nem que seja ensinar-te que quando deves desistir, estás a perceber? Portanto, eu acho que todo o processo de criação de um jogo é sempre útil. E acho que é importante saber desistir, ou pelo menos arrumá-lo. Lá está, eu estou agora a mexer no cinema, um jogo que também foi de há 7 anos, ou o que é que foi, e tive que o arrumar. Eu tive um jogo sobre pesca, que era o mar adentro. O jogo estava giro, também teve algumas mudanças. Estava engraçado, não o consegui vender a ninguém. Também não insisti muito, mas porque era também um acordo que eu queria fazer, uma parceria com câmaras. Mas não fiz. Mas o jogo ficou lá sempre, está com caixinha bonitinho e tudo, ficou para o consumo da casa. Eu jogava com os meus filhos e divertimos. Já não jogo há muito tempo. Mas acho que é importante saber desistir do jogo e a gente dizer assim, pá, vou mudar para o outro que isto não está. Quando aquilo começa ram e não vai, e começas a ver que as pessoas não pegam. Agora é assim, tanto esse de surf como este de pesca, eu podia ter batalhado mais à procura de editor. Mas, epá, a gente depois começa a fazer outros. E se isto não for a tua principal profissão, não é? O teu tempo, depois tens filhos, tens família, eu também sou músico amador, tens muita coisa para fazer e às tantas começas a desistir. É duro desistir de um protótipo, mas tem que se fazer. Bom, estamos quase no fim, não é? Portanto, eu tenho um desafio para ti, para terminarmos. Bem, agora é a minha talega. Não é original, mas é um tipo de desafio que eu gosto. Vou-te fazer uma série de perguntas rápidas para respostas rápidas. O que é que dizem os meus olhos? Vou lá, feliz porque... A maior parte é quase sim ou não. Meeples ou miniaturas? Meeples. Protótipo funcional ou protótipo bonito? Funcional e bonito. Se for bonito não me diz nada. Diz-me para me sentar à mesa ao fim de um tempo. Eu também tenho esse problema, porque também sou criador, começo a falar do jogo. Se o autor não defende o playtest, as pessoas vão interromper o playtest. Se ele não prestar, eu não vou fazer o jogo todo. Percebes? Eu agora sou muito direto e digo às pessoas nas convenções, não vou testar o teu jogo. Se quiseres falar sobre ele, posso dar a minha opinião. Sabes porquê? Porque eu estou aqui para testar os meus. E é assim, bem egoísta. Mas tem que ser, as convenções são poucas e eu gasto o meu tempo João, assim. É bem egoísta, mas só uma à parte. O João, e até a propósito, há bocado tu estavas a falar, és das pessoas mais generosas que eu conheço, principalmente no mundo dos jogos de tabuleiro, que já é dominado em grande parte, se calhar menos do que as pessoas dizem, mas por gente muito generosa, portanto. Obrigado. Mas continuando, fado ou heavy metal? Heavy metal. Clássico, não é o heavy metal atual, porque o heavy metal mais Há aqui algumas perguntas sobre provocadoras. Cooperativo ou competitivo em que perde sempre? Competitivo é perder sempre, mas é tentar ganhar sempre. Cooperativos não. Ganhei, não é ganhar. Sem os desportos coletivos. Board game, mas é individual. Ganhar a sério ou perder com estilo? Ganhar a sério ou perder com estilo?
Ganhar a sério, não, perder com estilo. Vamos lá ver, eu estou habituado a perder bons jogos. Junto-me com amigos que têm amigos que são espertos, cá são. E o Vital ganha quase os jogos todos. Mas é assim, eu luto sempre para não ficar no final. É o que eu quero fazer cada vez que jogo. Não quero ser o último. Se ficar em terceiro já não está mal. No próximo quer ser segundo. É assim. Évora ou Alvalade? Alvalade, meu. Alvalade. Foi uma coisa que o meu pai me injetou no sangue e agora não há hipótese. João e Vital ou Vital e João? É irrelevante, temos os dois. Repararem nesse jogo, esses dois jogos têm das duas maneiras. Vital e João levam-nos a sítios que João e Vital não levam. Se eu prefiro João Quintela Martins, a dizer que o Vital a dizer, tenho um amigo meu muito bom que é o João Quintela Martins, também faz jogos sozinho. Os teus filhos a dizer este jogo é uma seca ou um estranho é essa a dizer o mesmo? Essa, já agora uma parte, é onde se realiza a maior feira, a SPIL, a maior feira do setor, portanto em termos mundiais, arriscaria-me a dizer. Eu tinha uma história para contar, vou contar no outro dia, que assim já posso ter uma entrevista a dizer uma coisa diferente sobre Essen, mas eu prefiro que digam mal em Essen, porque os meus filhos digam que é uma seca. Eu pago com os meus filhos para testar os jogos, os meus pequeninos. Porque o mais velho de 27 anos já não testa. Só que o mais velho correu as FNACs todas, a demonstrações de Futebol Star, fez carradas de torneios, foi comigo a todo lado. Eu, quando ganhei o prémio de criador do ano, dediquei-o a ele. Ele agora só joga comigo Splendor, Ticket to Ride, Stone Age e jogos que ele disse, não quer aprender jogos, já não quer testar os teus jogos e só quer jogos para eu ganhar. E se não, vai-te jogar com outro. Tem 27 anos, tem vida própria. Os meus filhos de 12 anos, eu dou-lhes €1 cada vez que fazem um playtest, só para saber. Mas não lhes dou-se nada. Portanto, se eles querem ganhar dinheiro, têm que trabalhar. Mas eles dizem sempre que é uma seca, mas quando eu vejo que eles fazem o jogo até ao fim e estão competitivos entre eles, é bom. Eu não gostava de ouvir o jogo não presta em Essen. Fiz ali um olhar para a plateia e tal. Porque em Essen, quando eu vou a Essen mostrar qualquer coisa que seja de jogo, já está nas fases finais. E se eu ouço dizer que o jogo não presta, é bué decepcionante. Mas vá. Então, continuando nesse tema, playtesters mentirosos para não te magoar ou playtesters que destroem o jogo à segunda ronda? Playtesters que destroem o jogo à segunda ronda, sem dúvida nenhuma. Negociar com editoras ou montar móveis do IKEA? Negociar com editoras. Sabem porquê? Porque eu não sou esquisito a negociar. Eu só quero é que as editoras me ouçam e tenham tempo para ouvir o que eu tenho para mostrar. Um jogo perfeito que ninguém compra ou um mau que vende milhões? Um mau que vende milhões. E não estou a perder a minha dignidade, desculpem lá, porque eu faço jogos que gosto, mas as pessoas é que têm que gostar acima de tudo, que eles é que vão pagar pelo jogo e para estar com as famílias deles e com os amigos a divertirem-se. Voto nessa. Ficar preso num elevador com um batuteiro ou com alguém que baralha cartas a comer salgados gordurosos? Muito boa. Se ele tiver os salgados no elevador, que seja com ele. Sim, prefiro. Metam-se livres, eu não meto. Se me sujarem as cartas num jogo, eu refilo um bocado e ele para. Com o batuteiro já lido pior. Olha, detesto que me chamem batuteiro. E há pessoas que me chamam batuteiro, até as minhas irmãs diziam, quando tu eras miúdo. Não, eu sempre tive fome de ganhar e lutar e gosto muito de dissecar um jogo no final, dizer e perdi porque isto e não ganhei porque não sei o quê. Batota, epá, sou criador de jogos, batota não faz parte. Não pode andar à minha volta, lamento. Para terminar, ser entrevistado por alguém que sabe do que fala ou por alguém que se deixa falar à vontade? Alguém que me deixa falar à vontade, não estava também. Claro que vocês não percebem nada disto, são como eu. Obrigado, João. Só aproveitar para dar os parabéns pelo prémio do Five Seasons aqui ao Lacerda. Foi uma cerimónia, acho que foi única. A gente gostou imenso da Eu vossa. também, aquilo arrebentou com a gente, até o Vital chorou, desmanchou-me. Foi ótimo. Eu disse muito bem como é que é a vossa relação e como vocês, porque é que vocês fazem jogos também. E estamos todos à espera do próximo. Continuamos a jogar. Agora, Santa Justa! se alguém tiver perguntas, o jogo também vai ficar aqui um bocadinho. Temos aqui os jogos. E obrigado. E daqui a um mês voltamos a mais um evento. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado a todos, pessoal. Foi um prazer. Lembrem-se que eu vim ser corrompido, vão ter que me pagar um café. Combinado.